Jesus de Nazaré não fundou nenhuma doutrina, nada exigiu, surgiu como se fosse uma brisa perfumada em manhã de sol, amenizando o calor e esparzindo a harmonia. Ele apresentou apenas uma recomendação: o amor indistinto a Deus e ao próximo como a si mesmo. Jesus de Nazaré, com desvelado amor, convidou as criaturas humanas a buscarem a verdadeira paz, fruto de uma consciência tranquila. Viveu com todos, mas não se permitiu pertencer a ninguém, senão ao seu Pai, em cujo nome viera a terra. Incomparável, ninguém se lhe assemelhou em candura, em sabedoria, em majestade e em renúncia. Junto ao povo, quase sempre marcado pelas misérias do corpo e da alma, resplandeceu em beleza, sem os humilhar, destacando-se pela grandeza moral, sem os ferir, arrebanhando-os sem se impor. E este mesmo Jesus, que possuía uma inteligência e sabedoria transcendental e inconcebível para a mente humana, diante daquele povo simples e sofrido, em seus ensinamentos mais notáveis e profundos, serviu-se apenas de alegorias que continham o preceito moral, as chamadas parábolas e os fatos do cotidiano, para facilitar, por esse método de comparação, a compreensão das coisas espirituais. O objetivo desta obra não é outro senão recordar os maravilhosos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. As terras de um homem rico produziram muitos frutos, e ele discorria consigo: que hei de fazer, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e construirei maiores, e aí guardarei toda a colheita e os meus bens, e direi à minha alma: tendes muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus disse-lhe: insensato, esta noite te exigirão a tua alma, e as coisas que ajuntaste, para quem serão? Assim é aquele quem tesoura para si e não é rico para com Deus. Quem te conhece te chama. A parábola do avarento, apesar de Jesus tê-la pronunciado há 2000 anos, reflete o atual estado do homem na terra, que ainda vive a filosofia do ter e esquece-se de que o mais importante é a filosofia do ser. A parábola convida o homem a reflexionar que na realidade nada possuímos na terra, a não ser
as riquezas intransferíveis do bem que se tenha praticado. Que possamos, nós os trabalhadores da última hora, inspirados pelo magnífico ensino do Mestre, acumular estas riquezas que as traças não corroem, nem os ladrões roubam. Desta maneira, não teremos o mesmo destino do avarento, que ao despedir-se do mundo material, aqui deixou também toda a sua riqueza. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Em verdade, a nossa felicidade sobre a face da terra depende exclusivamente do verbo perdoar, pois enquanto não aprendermos a perdoar as faltas que cometemos uns contra os outros, a dor e o sofrimento não serão banidos deste planeta. Por não sermos capazes de perdoar, as prisões regurgitam de infelizes, os hospitais se mantêm repletos, as famílias se desestruturam e dividem-se, e os tribunais permanecem repletos de processos. O Mestre no ensino mostra que todos nós temos dívidas, o qual, em sua misericórdia infinita, está sempre disposto a nos perdoar, desde que procedamos da mesma forma para com os nossos irmãos. Porém, geralmente o nosso comportamento é outro. Queremos que Deus perdoe a multidão dos nossos pecados, mas negamo-nos a desculpar a menor falta que alguém cometa contra nós. Desta forma, lavraremos nossa própria condenação, porque a nossa incapacidade de suportar as fraquezas e os erros alheios tem como efeito a invalidação de nossas súplicas de perdão ao Criador, porquanto é da lei que para receber é preciso primeiro dar. Enfim, se não cobrimos com o manto do perdão as faltas cometidas contra nós, nossas infrações às leis de Deus também permanecerão descobertas na presença dele. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se extravia, não deixa as 99 e vai aos montes procurar a que se extraviou? E se acontecer de achá-la, em verdade vos digo que se regozija mais por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, não é da vontade do vosso Pai
que está nos céus, que se perca nenhum de seus pequeninos. A parábola nos esclarece que as almas que se transviaram do caminho do bem não ficarão perdidas no labirinto das paixões. Assim como a ovelha da parábola, estas almas serão procuradas, porque o Pai não quer a condenação daquele que erra, mas sim a regeneração. Além da parábola ressaltar a misericórdia de Deus, vem, acima de tudo, demonstrar a impossibilidade do inferno eterno, como apregou muitos. Como acreditar que as almas que erram serão conduzidas ao inferno eterno, se o próprio Jesus abriu novos caminhos de esperança àquele jovem doutor da lei, Saulo de Tarso, que após a conversão a caminho de Damasco, deixou de ser o grande perseguidor dos seguidores do Cristo para se tornar um dos maiores divulgadores da mensagem cristã. Novos caminhos de esperança àquela mulher de Magdala, que após o diálogo inesquecível com ele, deixou o amor sensual da carne para viver o amor que emana de Deus. Novos caminhos ao cobrador de impostos Zaqueu, que ao receber o mestre em sua casa, tornou-se um homem honesto. Assim, também Deus age conosco, porque as suas leis são de amor, e Ele não quer que nenhum de seus filhos se perca. Não andeis cuidadosos da vossa vida, pelo que haveis de comer ou de beber, nem do vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? E por que andais ansiosos pelo que haveis de vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Contudo, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste a erva do campo, quanto mais a vós. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. O ensino das aves do céu e dos lírios do campo fala-nos ao coração, mostrando-nos que existem aqueles que enxergam a vida com os olhos da matéria e observam apenas misérias, sofrimentos e desesperos. Mas há também aqueles que veem com os olhos do Espírito e enxergam sim
as flores que murcham, as fontes que não vertem água, prados devastados, mas enxergam também cores que são perfumes, vidas que despontam, seres que se agitam, almas que vivem. O ensino é um convite ao otimismo, ao não desespero, pois os benfeitores espirituais estão ao nosso lado, nos inspirando, nos amparando, em nome de Jesus. Portanto, que possamos ver os nossos problemas como obstáculos a serem superados com coragem, com fé e com determinação, e que a nossa principal preocupação seja a reforma interior, a religião e a caridade, e todo o resto, como afirma Jesus, nos será dado por acréscimo. Quando em minha alma desfaleça a fé, de tanta luz, de tanta provação. Pela manhã, ao voltar Jesus da cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça de ti frutos. No mesmo instante secou a figueira, e vendo isso, os seus discípulos se maravilharam e perguntaram: como é que secou a figueira? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que se tiverdes a fé e não duvidardes, fareis não só o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte: levanta-te e lança-te ao mar, isto será feito. E tudo o que com fé pedirdes em vossas orações, haveis de receber. A figueira da parábola de Jesus não dava frutos, porque a sua organização era deficiente. E Jesus, conhecendo este mal, proporciona-nos dois ensinamentos notáveis: que os homens e as instituições infrutíferas, como a figueira, terão o mesmo destino. Estas instituições que se preocupam com os dogmas, com os rituais, com a beleza exterior de seus templos, mas não se preocupam com a prática do amor, da misericórdia, da humildade, que não se preocupam em matar a fome dos necessitados. E estes homens que sobem às tribunas e decantam a mensagem cristã, mas não a vivenciam, são todos como a figueira estéril, muito bela com seu porte e sua folhagem, mas sem frutos, e por esse fato não serve para nada. Pois se uma árvore o que mais precisamos são os frutos, nas instituições e nos homens o que mais precisamos são as boas obras. E ainda ensina Jesus: se tivermos fé, poderemos remover as montanhas dos nossos problemas, pois
A confiança incondicional em Deus é indispensável para o nosso sucesso espiritual. De jornadas e esplendores, através da eternidade, luz terna dos meus amores. O reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. E depois de cheia, os pescadores puxaram-na para a praia e puseram os bons em cestos, mas jogaram fora os ruins. Assim será o fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha do sofrimento. Ali haverá choro e ranger de dentes. O fim do mundo a que se refere Jesus na parábola não consiste na destruição do planeta Terra e a extinção da raça humana, mas sim o fim do mundo velho, onde os homens ainda carregam consigo o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o rancor, para o nascimento de um mundo novo, onde reine nos corações dos homens a paz, a solidariedade e a harmonia com as leis divinas. É uma fase que se desfaz para dar lugar a outra que nasce. A rede cheia de peixes de toda a espécie representa a lei de Deus, que é dada a todos sem exceção. A fornalha de dor é o símbolo dos mundos inferiores, onde os maus têm de se depurar entre lágrimas e dores para atingirem uma esfera melhor. A parábola equivale a dizer que não basta só conhecer, é preciso também praticar, ou seja, não basta estar dentro da rede, é indispensável ser bom. Deus nos deu a dádiva da vida, Jesus nos deu o caminho seguro, Allan Kardec nos deu a orientação, os bons espíritos nos deram e nos dão a proteção e o amparo. Cabe a nós apenas a prática incessante do bem e um amor incondicional ao próximo, pois só assim evitaremos o choro e o ranger de dentes. Saiu o semeador para semear a sua semente. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra
caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou, porque não havia umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e com ela cresceram os espinhos, e sufocaram-na. E outra caiu na boa terra, e tendo crescido, deu fruto a 100 por 1. Na parábola do semeador, a semente a qual se refere o amigo Jesus é a palavra de Deus, que é sempre a mesma e vem sendo apregoada para toda a humanidade, desde que o homem se achou em condição de recebê-la. Essa é a palavra de Deus que nos chega através dos mensageiros divinos. Não tem a mesma eficácia em todos, é porque existem espíritos na terra em diferentes graus de evolução e de compreensão. Uns mais adiantados, propensos ao bem, ao amor, à caridade, à fraternidade. Outros mais atrasados, propensos ao egoísmo, ao orgulho, aos interesses puramente materiais. A terra que recebe as sementes representa o estado intelectual e moral de cada um, ou seja, o seu grau de evolução e de compreensão. De maneira que as sementes que caíram nas pedras representam as pessoas que recebem os ensinamentos de Deus com alegria, mas porque não têm a raiz da perseverança, na hora das provações acabam desistindo. De maneira que as sementes que caíram entre os espinhos representam as pessoas que também receberam os ensinamentos com alegria, mas depois de um tempo curto acabaram sufocadas pelos espinhos dos deleites da vida física. De maneira que as sementes que caíram à beira do caminho representam as pessoas que ouvem os ensinamentos, mas depois acabam cedendo aos conselhos infelizes daqueles que se comprazem na ignorância. Enfim, as sementes que caíram na boa terra representam as pessoas que ouviram os ensinamentos com o coração reto e bom e as reteram, dando frutos com perseverança. Disse Jesus aos judeus que acreditavam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A frase de Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, demonstra o atraso moral e intelectual que o homem ainda vive na terra, pois os erros que ainda cometemos
não são propriamente frutos de uma maldade, mas sim de uma ignorância a respeito das leis de Deus. A partir do momento que o homem estuda, pesquisa, ele se aproxima da verdade e se liberta das amarras que o prendem às coisas de ordem material. De maneira que, quando o homem busca a verdade, ele descobre que Deus não é um ser que castiga, mas sim um Pai misericordioso que nos ama. Ele descobre que Deus criou apenas a vida e que morrer é apenas uma mudança de morada na imensidão do universo, já que existem muitas moradas na casa do Pai. Ele descobre que o sofrimento é tão somente o resultado dos equívocos praticados por nós mesmos. E uma vez o ser humano, de posse de todos estes conhecimentos, se liberta da visão distorcida a respeito do Criador, se liberta do medo da morte, se liberta do sentimento de revolta contra a vida e se liberta de qualquer espécie de mágoa que ainda carregue no coração. Portanto, o convite do Mestre será sempre para nos desprendermos da escuridão da ignorância que cerceia a nossa inteligência, para que assim possamos deixar palpitar em nossos corações os bons sentimentos e ascendermos as esferas da ciência e do amor, onde a verdade brilha com todo o seu esplendor. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que todos que entrem possam ver a luz. Porque não há coisa oculta que não venha a ser manifesta, nem coisa secreta que se não haja de saber e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver ser-lhe-á dado, e ao que não tiver, até aquilo que pensa ter ser-lhe-á tirado. Fazei brilhar a vossa luz, asseverou Jesus. E um dos motivos desta luz é justamente iluminar o caminho daqueles que estão na retaguarda. A recomendação feita na parábola é que a luz deve ser posta no velador, a fim de que todos a vejam e por ela se iluminem. No sentido espiritual, Jesus ensina que todos que receberam a luz da sua doutrina precisam mostrá-la, ensiná-la, divulgá-la e não a esconder sob o leito da hipocrisia. Ter a luz e não fazê-la iluminar é colocá-la sob um ódio, é o mesmo que não a ter. E aquele que não a tem e pensa ter até o que parece ter,
ser-lhe-á tirado. Ao contrário, aquele que tem, mais lhe será dado. Ou seja, aquele que usa a sua luz em proveito do semelhante, mais lhe será dado. Pois, fazendo brilhar a nossa luz, iluminamos o caminho daqueles que estão à nossa volta. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, não varre a casa e não a procura até achá-la? Quando a tiver achado, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Assim, digo-vos, há júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O mestre amorável, com esta parábola, compara a alegria da mulher em encontrar a dracma perdida com a alegria que há no plano espiritual, na presença dos mentores, quando um pecador se arrepende. E da mesma forma que a mulher, ao perder a dracma, acende a candeia, varre a casa e procura até achá-la, também Deus emprega todos os meios para encontrar aquele filho que se perdeu, a fim de ser restituído à casa paterna. Portanto, é necessário que entendamos que muitas vezes, quando o sofrimento bate à nossa porta, na figura de uma doença grave, de um problema familiar ou de um problema financeiro, a rebeldia de nossa parte é um caminho equivocado, porque Deus não castiga, e esse sofrimento que nos visita é um meio empregado por Ele para nos encontrarmos conosco mesmo e retornarmos a esta casa paterna, junto aos braços amoráveis de Jesus de Nazaré. Se evangelize. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo. Porém, quando a erva cresceu e deu frutos, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? Pois de onde vem o joio? O homem inimigo é quem fez isto. Queres então que vamos arrancá-lo?
Não, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis juntamente com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para os queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. Embora a mensagem do Cristo se resuma no amor ao próximo, no merecimento pelo trabalho e pela abnegação, muitos fizeram dela um princípio de discórdia, de desamor e de orgulho. Este joio surgiu por ocasião da semeadura do bom trigo. Segundo diz a parábola, quando Cristo falou, os homens não lhe deram atenção, mas dormiram e deixaram de prestar o necessário raciocínio às suas palavras. Então veio o joio dos interesses mesquinhos e desvirtuaram a mensagem, revestindo-a de falsas interpretações. Queimar o joio e recolher o trigo ao celeiro é queimá-lo com a chama da verdade, reduzi-lo a cinzas, a fim de que o cristianismo estabeleça no coração humano o espírito de fraternidade, único capaz de estabelecer a paz no mundo. Permaneces na escuridão? Porque, se Jesus é a luz do mundo, procuras caminhos que não te conduzem a lugar algum, a não ser a descrença e o desânimo? Porque, se Jesus é o caminho para a tua redenção, corres enlouquecido em busca do ouro e do poder na terra? Porque, se Jesus promete o reino dos céus, mentes a teu respeito para os outros, escondendo a tua própria realidade espiritual? Porque, se Jesus representa a mais sublime verdade, buscas o conforto material a todo custo? Porque, se Jesus preferiu nascer numa simples estrebaria, enfim, tentas copiar o comportamento desta ou daquela pessoa que elegeste como teu ídolo? Porque, se Jesus é o modelo e guia não só para ti, mas para toda a humanidade,